Então, o objetivo de gravar esse conteúdo é dele estar disponível assim que a gente fizer a decodificação dele para os colegas de vocês. Essa semana é a nossa quarta semana aqui de aula, né? Então a gente está conseguindo avançar junto com o que está sendo feito lá na Rede Minas. E essa semana o conteúdo aqui da nossa exibição, ele é o conteúdo a respeito da democracia. Então, a questão democrática e seus múltiplos desafios no século XX e XXI. Vou ter que dar uma ajustada aqui depois. A invenção da política por gregos e romanos. Então, a política, tal como nós conhecemos nos nossos dias, na atualidade, ela nasce no Ocidente com as experiências de organização social dos gregos, especialmente em Atenas, no século V a.C., com a formulação da democracia. Ô, professor, seu áudio está muito ruim. E outros que se seguiram a esses dois chamados pais da democracia ateniense, e com os romanos, já no período em que o Império Romano, ainda em que Roma era uma república, não era um império, e os romanos inventaram, ajudaram na construção nessa, o que nós estamos chamando de invenção da política, com a construção do Senado, sendo o Senado essa expressão do povo de Roma. Para romanos e gregos, a política tem na sua origem a finalidade de oferecer a todos os habitantes uma vida justa e feliz, ou seja, uma vida propriamente de seres humanos. Por que a gente fala que gregos e romanos inventaram a política? Porque eles tomaram algumas decisões, e a política com eles passou a ser feita, a autoridade, o exercício do poder passou a ser feito seguindo alguns preceitos. Quais são esses preceitos? O primeiro deles, a separação da autoridade pessoal do governante, ou seja, da autoridade pessoal e privada do chefe da família, e do poder coletivo, impessoal e público. Então, antes dos gregos e dos romanos, você teve a construção de vários estados, não diria estados, mas de organizações políticas de exercício da autoridade do poder, mas em que, por exemplo, no Egito Antigo, mas que havia uma nítida junção entre a autoridade pessoal, política, militar e religiosa do chefe da nação. A separação da autoridade militar do poder civil, isso parece muito caro aos nossos dias, a importância disso, né? De se separar o poder militar e o poder civil, estando o poder militar subordinado ao poder civil. A separação da autoridade política da autoridade religiosa, fala muito também aos nossos dias, né? Eu citei aqui o caso do Egito, em que os faraós eram divindades, aqui a gente vê essa junção, e é um dos grandes ganhos da modernidade, foi a chamada laicização, ou seja, laicidade. O Estado é laico, não tem ou não deve ter oficialmente nenhuma religião. Criação da lei como expressão da vontade coletiva e pública, ou seja, os deveres e os direitos de cada cidadão vão estar codificados num espaço, num projeto que é de todos e aos quais todos devem seguir. A criação do erário do fundo público, através da cobrança de impostos, de taxas e tributo para as despesas especificamente públicas, e a criação do espaço público, como eu disse, com a Assembleia dos Cidadãos em Atenas, na Grécia, e o Senado do Povo de Roma. Aqui ao fundo, eu coloquei aqui nesse slide
eu coloquei uma imagem assim dessa parte histórica de Atenas. Eu ainda não conheço, mas quem conhece diz que é uma coisa assim belíssima, encantadora. Pelo menos por foto é muito. A democracia na modernidade. Por que está aparecendo ali? A democracia na modernidade, ela tem algumas características importantes. Vejamos. Primeiro, a invenção da política, tal como eu narrei há pouco, pelos gregos e pelos romanos aqui no Ocidente, ela não resultou na criação de uma sociedade sem divisão de classes, uma sociedade justa e feliz, tal como especialmente os gregos achavam que era a finalidade da política. A gente vê isso em Aristóteles, a gente vê isso em Platão, a gente vê isso nas grandes reflexões políticas da antiguidade. As chamadas sociedades liberais da nossa época, especialmente após as revoluções burguesas da era moderna, aí as revoluções burguesas quais são? Vocês lembram bem na história? É a Revolução Inglesa do século XVII, a Revolução Francesa e Norte-Americana do século XVIII. São as três revoluções burguesas. Então, com essas revoluções burguesas, nós passamos, o governo democrático passou-se a se estabelecer de forma grande e extensa, especialmente primeiro na Europa, passou a ocupar terreno, primeiro na Europa, depois em outras partes do mundo, como aqui na América Latina, né, depois chegando à Ásia e à África mais posteriormente. Mas no início, os Estados Unidos e os países europeus, você tem aqui algumas características básicas do governo democrático na nossa época. Primeiro, são democracias representativas. As democracias dos gregos na antiguidade eram democracias diretas, era uma democracia direta. Aqui na modernidade passou-se a ser uma democracia representativa, em que aqueles que detêm o direito ao voto, os eleitores, escolhem aqueles que vão representá-lo no parlamento. Isso decorre pelo fato de que as nossas sociedades são muito mais complexas, grandes e diferentes, né, do que eram as sociedades, a sociedade especialmente grega ateniense, né, do século V, onde a democracia era feita de forma direta, e além desse caráter representativo, pressupõe a democracia para um Estado, para ser democrático, que haja eleições livres e periódicas, que haja, após as eleições, a formação de um governo, que a gente chama de situação, e de sua oposição, né, da maioria e da minoria, em que os direitos das minorias devem ser respeitados. A democracia, na nossa época, era feita a partir dos partidos políticos, então os partidos se tornaram elementos importantes na constituição da nossa democracia, e a divisão da administração do poder do Estado, do poder da coletividade, em três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E aqui os indivíduos, cada pessoa, passa a ser portadora de direitos, tais como nós veremos. Por que a importância da democracia? Porque a democracia é o único regime em que o conflito ele é permitido, porque ele é a expressão da própria diversidade da sociedade. Só antes de avançar, tá todo mundo conseguindo... Vocês estão conseguindo ouvir? Vocês estão conseguindo ouvir? Agora que eu parei, eu dei uma parada aqui para ver como é que estava aqui o... Vocês estão dizendo... Um pouco, melhorou, a voz dele está saindo picada. Melhorou? A voz está saindo de... Tá dando para vocês ouvir agora? Eu parei. Tá ouvindo? Tá dando para ouvir direitinho? Agora sim. Beleza. É porque eu não tava vendo as mensagens aqui, gente, porque eu coloquei
em tela inteira lá, então, para facilitar aqui a visualização de vocês. Mas eu não vou exibir em tela inteira não, porque senão eu fico desconectado do que vocês estão dizendo aqui. Deixa eu voltar aqui para nossa apresentação. Todo mundo vendo aqui a apresentação? Tá dando para ver a apresentação? Confirma aí para mim, só para eu continuar aqui. Sim, né? Então vamos continuar. A democracia e os direitos. Essa aqui é uma imagem legal, eu gosto dela, assim, uma paisagem urbana aqui na região leste de Belo Horizonte, quem passa ali, né, no final da Avenida dos Andradas, no sentido lá de Sabará, certamente já viu esse trecho da nossa cidade, assim. Então, a democracia e os direitos. Eu falei no último, agora há pouco, nos slides, que os direitos são parte constitutiva da democracia e estão, sobretudo, vinculados aos indivíduos. Quais são aqui essas características que os direitos assumem dentro do regime democrático? Vamos entender o que é um direito. Primeiro, as ideias de liberdade e igualdade comuns a todos os cidadãos. Após as revoluções burguesas e a constituição de regimes democráticos representativos, tem-se a ideia de que esses direitos precisam ser garantidos por leis. Então, esse é o princípio básico do liberalismo. Então, os direitos são garantidos por leis, é o chamado formalismo. Qual que é o problema aqui? É porque você tem diversos locais, como nessa imagem que eu estou mostrando agora, que está aí ao fundo do nosso slide, em que certos direitos, eles efetivamente não estão efetivos, não são presentes na vida de milhões de pessoas no Brasil, na América Latina, vamos falar de lugares mais próximos a nós. Aqui, por exemplo, nessa imagem, um direito aqui que está sendo negado ou está sendo efetivado pela metade é o direito à moradia, porque você tem diversas construções, diversos barracos, muitos deles, em sua totalidade, em quase sua totalidade, de forma irregular, e às vezes não se observa as regras mínimas do Código de Postura da cidade. As pessoas não são culpadas disso. Quem tem que planejar e dar as condições para que as pessoas tenham moradias dignas é o Estado. Então, o que é um direito? Primeiro, um direito é algo universal, ou seja, ele vale para todo mundo, ele vale para todos os membros de uma sociedade. Por exemplo, a gente está exercitando um desses direitos conquistados aqui no Brasil, diga-se de passagem, desculpa aqui a menção ao dado, um direito conquistado no Brasil, que é o direito à educação. Então, a gente pega lá, na Constituição Federal, nos direitos sociais, um desses direitos importantes é o direito à educação, o outro à saúde, sucessivamente. Um direito é diferente de um privilégio. Por quê? Privilégio significa apenas para alguns. Vamos ver exemplos de privilégios aqui. Os auxílios moradia pago para deputados, juízes, enfim, para servidores graduados dos poderes legislativo, do judiciário, eventualmente até do executivo. Por quê? Porque o grosso da maioria da população no país vive em barracos, tais como ou em piores condições do que o que eu apresentei aqui na imagem, e, no entanto, toda a sociedade precisa custear auxílio moradia de R$5.000 para que uma minoria possa, mesmo ganhando salários grandes, né, ótimos salários, para que essa minoria possa usufruir disso que é um privilégio. Então, um direito como a educação é um direito que atende a todos. O auxílio moradia atende uma minoria, portanto, é um privilégio. Um direito é diferente também, uma outra característica aqui, da necessidade ou de uma carência. Por quê? Porque a carência e a necessidade, ela está relacionada também a grupos específicos. Pode ser a carência também de uma sociedade, de um país como um todo, mas ela é parte, não é, digamos, nem sempre é o todo. Então, pensemos aqui no Brasil. Então, há grupos ou há determinadas regiões no nosso estado, por exemplo,
em que a demanda pela presença do Estado pode ser a demanda da presença da alimentação. Haverá outros em que a demanda pela presença do Estado será a demanda aí por moradia e assim sucessivamente. Um direito também é diferente de interesses. A democracia, ela consagra e ela valoriza que os diversos grupos e segmentos sociais tenham seus interesses. Então, quando a gente faz greve, recentemente os professores da rede pública do Estado de Minas Gerais, em sua maioria, estavam em greve. Por que nós estávamos em greve? Nós estávamos em greve para reivindicar interesses comuns à nossa categoria. A melhoria da valorização do professor, seja através de remuneração, seja através da oferta de cursos de qualificação profissional, a valorização do nosso tempo de planejamento de aula. Então, assim, para dar uma aula dessa aqui, né, modéstia à parte, me parece, uma aula bem feita, bem estruturada, como vocês podem ver, a gente leva um tempo também considerável. Então, essas coisas contam quando a gente contam como nossos interesses. O interesse de que haja uma boa estrutura de trabalho dentro da escola, com mesas e cadeiras para todo mundo poder sentar, uma merenda decente de qualidade. Então, esses são os nossos interesses. Os interesses dos estudantes brasileiros, por exemplo. Recentemente, até 2 semanas atrás, qual era o principal interesse nosso? Era pelo adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, já que, sobretudo, os estudantes das escolas públicas seriam prejudicados caso a realização dele fosse mantida no período programado, que geralmente é novembro. Exatamente, não ter aula, exatamente, né? Então, é bem complicado, como você está dizendo, Alan. Que é diferente, por exemplo, dos interesses dos estudantes argentinos ou chilenos. Pega aqui, eu estudei na UFMG, fiz filosofia na UFMG, fiz mestrado lá na PUC, lá em Ciências Sociais, e tanto, apesar de ter estudado na PUC, eu estudei na PUC com bolsa. Eu tinha uma bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, a FAPEMIG, em que esse recurso que eu recebia da FAPEMIG, eu pagava a mensalidade com ele lá na PUC, então acabou sendo um curso gratuito também. No Chile, os cursos superiores, pós-graduação, não são custeados pelos estados. Aqui, felizmente, o ensino ainda é público, gratuito e de muita qualidade, felizmente, né? O conceito de cidadania e as modalidades de direito. Quando a gente fala em cidadania, a gente precisa de 2 coisas. Que haja uma representação legal e política, mas também que haja direitos e deveres para um conjunto grande, para os indivíduos que fazem parte desse Estado. Eu botei ao fundo aí uma foto histórica do dia do 5 de outubro de 1988, que é o dia que foi promulgada a atual Constituição que rege a todos nós, a Constituição de 1988, que é a Carta Máxima, que é a legislação mais importante desse país, a qual todas as outras estão subordinadas. Esse autor aqui, né, um autor que eu trouxe lá do meu curso lá das Ciências Sociais, ele é um autor interessante, o T.H. Marshall, porque ele fala da cidadania. Então, a cidadania, a grosso modo, quem que é o cidadão? Alguém, para ser cidadão, ele precisa ter direitos de 3 a 4 gerações. Atualmente são 4 gerações. Primeiro, qual que é os direitos, como é que os direitos são divididos? Na verdade, como é que os direitos são divididos aqui? Ele, primeiro, é dividido em direitos civis, ou seja, a liberdade de se falar o que acredita, a liberdade de frequentar a igreja que quiser, a liberdade de publicar-se o que quiser, a liberdade de fé, de pensamento, liberdade profissional, eu posso trabalhar com o que eu quero, né? Não sei se vocês viram ontem lá, o nosso... não dá nem para chamar esse sujeito de ministro da Educação, ele numa manifestação contrária à democracia, ao que a gente está dizendo aqui ontem, lá em Brasília, dizendo que com o dinheiro dele não se formariam sociólogos e filósofos nesse país. Eu espero que com o nosso dinheiro não continue se tendo um sujeito tão imbecil, despreparado, para ser chamado de ministro da Educação. Um outro ponto, um outro conjunto de direitos aqui,
são os direitos políticos. Ou seja, o direito de cada um de poder participar e de exercer o poder através do voto, através dos conselhos locais e também através dos protestos. Isso é um elemento fundamental. O terceiro deles são os direitos sociais. A gente, nesse momento, está exercitando um desses direitos, que é o direito à educação. E, recentemente, mais aí nos últimos 20 anos, foi também consolidada a ideia de direitos de que os estudiosos aí chamam de quarta geração. Ou seja, são os direitos que nós chamamos de difuso. Por quê? Porque não são direitos que é válido para todos, mas são direitos que pegam determinados grupos. E por que a importância deles? Para garantir o reconhecimento das especificidades e, sobretudo, garantir o princípio da igualdade. São direitos ligados à identidade, ou seja, aos grupos étnicos, como o caso das centenas de comunidades indígenas que a gente tem no Brasil, o direito das mulheres, a questão de gênero, a questão racial, do combate ao racismo, o direito humano e também a questão fundamental do meio ambiente. Principais características do regime democrático aqui. Primeiro, o regime democrático pressupõe a igualdade de tratamento entre todos. Todos precisam ser iguais perante a lei. É que a gente sabe que, na prática, uns são mais iguais que os outros, né? A chamada aqui isonomia. Segundo, pressupõe a participação. Eu acabei de falar há pouco. Terceiro, legitimidade e necessidade dos conflitos, ou seja, os protestos, as greves, enfim, as manifestações decorrentes dos interesses diversos dentro da sociedade. Aberta a mudanças históricas, ou seja, a democracia incorpora essas novas demandas. Também o caráter popular e social das lutas sociais. Como eu falei no início da aula, nenhum direito é dado. Os direitos são conquistados com pressão e com gente na rua, ou são impedidos que sejam retirados dessa forma, né? A distinção entre o poder e o governante, ou seja, a garantia da ideia da representação. Aí, só para a gente avançar aqui mais para o final da nossa aula, quais são os principais obstáculos à igualdade, à liberdade e à participação política na atualidade? Primeiro, os direitos econômicos e sociais, tal como eu relatei há pouco, que foram construídos foram efetivados com a Constituição de 1988 aqui no Brasil, eles estão, muitos deles em perigo, muitos deles ameaçados em função desse avanço dessa forma de organizar o sistema de produção, o modo capitalista, o chamado neoliberalismo, nos últimos 30 anos. Por quê? Porque os direitos à educação, à saúde, à moradia, à vida digna, ao emprego, está sendo cada vez mais atacado, e aqui você vê a transformação desses direitos, às vezes, infelizmente, em privilégios. Infelizmente, por que eu estou dizendo isso? Porque esse ataque aos direitos sociais, como o direito à saúde, por exemplo, e à educação, pega aqui o que o ex-presidente Michel Temer aprovou em 2016 lá, a lei a emenda condicional 95, que eles adoram falar nela nos jornais diariamente, do tal da PEC dos gastos lá. Qual que é o impacto dessa PEC dos gastos? Essa PEC do teto aí dos gastos sociais, ela retirou nos últimos 3 anos 20 bilhões de reais só da área da saúde. Então você pega num período em que o que está segurando o nosso país, o que está ajudando efetivamente no combate ao coronavírus é o sistema público de saúde, a gente, nos últimos 3 anos, retirou mais de 20 bilhões de reais do SUS, que é um sistema que é de todos e que garante o acesso à saúde a todos. A ideologia da meritocracia, então, agora há pouco eu acabei de falar no Enem. Então, assim, se o Enem fosse feito no início de novembro, no final de outubro, como geralmente é feito, no início de novembro, enfim, os estudantes da rede pública seriam claramente prejudicados, porque aqueles que estudam nas escolas particulares continuaram tendo suas aulas, mesmo que à distância, têm muito mais condições econômicas
para estudar, eventualmente até contratam, as famílias podem contratar professores particulares, coisa que a maioria dos nossos estudantes na rede, a imensa maioria dos estudantes na rede pública não podem fazer isso. Então, dizer que alguém é mais inteligente do que o outro não é verdade. O mérito aqui nesse país está condicionado claramente pelas questões econômicas, também de raça e de localidade, sabe, assim. Eu coloquei aqui a questão da desinformação, né, a alienação produzida pelos meios de comunicação social, e a questão das redes sociais, que eu vou trabalhar mais na semana que vem, como eu falei para vocês. Aí, até já fazendo menção àquela questão que vocês perguntariam lá ao professor de História, na antiguidade, desde o nascimento da democracia entre os gregos, no século V a.C., até o século XIX, você teve 4 experiências democráticas só, que foi Atenas, depois Roma, enquanto Roma era uma república, e na Idade Média você teve o País Basco e a Islândia, como outras 2 experiências democráticas. Ou seja, o regime democrático não foi, por óbvio, como vocês já estudaram, não foi o regime por excelência de governança durante a Antiguidade, durante a Idade Média. O regime democrático ele vai nascer, tal como a gente conhece hoje, ele vem após as revoluções burguesas da Era Moderna. Aí tem um estudioso, um cientista político, Samuel Huntington, e ele fala que desde o século XIX a gente tem 3 processos democráticos, e aí a democracia, às vezes você tem um processo de expansão da democracia, outros você tem processo de expansão, outro de retração, ou seja, de queda. Então, quais foram essas 3 que a gente chama de 3 ondas democráticas? A primeira onda democrática, aí abrange aqui o período pós-Revolução Francesa, no século XIX, e vai até a metade ali dos anos 20, pouco antes da ascensão dos regimes totalitários, né, do nazifascismo. Aí você passa a ter uma queda, né, que aí você tem a expansão do nazifascismo em diversos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, com o Estado Novo do Getúlio Vargas. A segunda onda, que começa pós a Segunda Guerra Mundial e vai até o início dos anos 60, que aí pega sobretudo os países europeus, no pós-guerra, mas essa onda tem uma retração, porque aqui na América Latina é o início das chamadas ditaduras militares no continente, né? Salvo a Venezuela e salvo a Venezuela e mais um outro país agora que me fugiu a memória, o restante dos países aqui da nossa... E o México, salvo a Venezuela e o México, o restante dos países aqui na região, todos eles assumiram o formato ditatorial. E o México, diga-se de passagem, daquela forma como, né, vocês que estudaram aí a Revolução Mexicana vão lembrar, né, o PRI, o Partido Revolucionário Institucional, governou o México por mais de 70 anos. Esse partido só saiu do poder no México agora, ano passado, com a eleição do López Obrador, né, Manuel López Obrador. A terceira onda que começa com, aí tem a foto aqui no fundo aqui, da Revolução dos Cravos em Portugal, que derruba o franquismo, né, o fascismo em Portugal, e dá início a esse processo de democratização no qual a gente está inserido nele. Na semana que vem eu vou falar dos atuais desafios para a continuidade ou não desse processo democrático no mundo. E, por fim, o desafio aqui para as democracias no Brasil, coloquei aqui uma manifestação aqui, né, do 8 de março, né, em homenagem às milhões de mulheres que lutam por igualdade de gênero nesse país. Quais são os principais desafios da democracia no Brasil? O autoritarismo político e social. Vocês já ouviram, em algum momento, alguém fazer, quando quer colocar o outro no seu suposto lugar, fazer aquela pergunta: você sabe com quem você está falando? Então, isso aqui é um clássico lugar do autoritarismo e dessa hierarquia, tanto social quanto política. A sociedade brasileira é uma sociedade violenta e discriminatória. Só para lembrar aqui a quantidade de pessoas que morrem por armas de fogo no país,
e, sobretudo, infelizmente, o racismo por trás da prática policial, porque são, sobretudo, pessoas negras que morrem, né? São, sobretudo, pessoas pretas que estão sendo assassinadas, muitas delas, né, enfim, inocentes, como o caso recente agora daquele garoto lá no Rio de Janeiro, do João Pedro. E a gente ainda é muito desigual do ponto de vista econômico. Assim, basta ver, né, a ostentação que os mais ricos continuam fazendo mesmo na pandemia. Vocês devem ter visto aí nos jornais, aí, no MGTV, em outros jornais aqui de Belo Horizonte. Semana passada, na sexta-feira passada, um grupo de jovens de classe média alta fizeram uma festa, né, lá na Lagoa, lá na Vargem das Flores, entre Contagem e Betinha, o lancha virou, uma jovem morreu. Então, assim, é uma festa de classe média alta, porque numa lancha em que eles desrespeitaram, infelizmente, qualquer nível de precaução, desrespeitaram esse processo da pandemia, enfim. E estão tocando a vida como se nada estivesse acontecendo. Ô, gente, desculpa ter feito uma exposição mais longa aqui, mas eu achei que era importante tratar de todos esses temas com vocês nessa aula. Ok? Pô, eu falei tanto que um monte de gente foi embora, que absurdo. Tinham 8 pessoas. Tinham 8 pessoas aqui, na hora que eu comecei a dar aula, agora tem 4, que absurdo. Vocês correram da minha aula, gente, que absurdo. Pois é, Alan, exatamente assim, eu fiquei horrorizado, assim, e aconteceu porque eles simplesmente